Grande abraço. Mais uma vez, nosso podcast Altas Ideias. Hoje vamos trabalhar e conversar sobre o uso dos celulares. Bem, eu queria primeiro adiantar que a Lei 15.100/25, ela proíbe o uso do celular na sala de aula, como também nos intervalos. Mas hoje em dia fica bem difícil separarmos a sociedade desse dispositivo. E para conversar sobre esse assunto, hoje estamos aqui contando com a presença da Clara Fiore, aluna do Colégio Antares. Clara, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Oi, Gurgel. É um prazer estar aqui, ser convidada de novo para fazer um podcast, ainda mais sobre um assunto tão importante que é o uso do celular. Muito bem. E também estamos aqui contando com a presença da Joana, aluna do 8º ano. Joana, obrigado pela sua presença. De nada. Eu não sei o que é para falar. Mas vai falar. E Alisson, obrigado, psicólogo da escola, viu? Obrigado aqui por contar com a sua competência e o seu talento. É um prazer meu, Gurgel, estar aqui com vocês e poder a gente ter um momento realmente de fala, assim, de conversa sobre um assunto tão importante e interessante como está sendo o uso do celular na escola. Muito bem. Eu queria iniciar da seguinte maneira. Se nós não podemos mais desmembrar o ser humano deste aparelho, ele traz uma série de benefícios, mas também uma série de comprometimentos. Clara, como era que você via a utilização do celular em sala de aula na hora da aula? Então, na hora da aula, eu vou falar exclusivamente da minha turma, da minha sala, de como foi a minha experiência, mas eu acho que isso se reverbera na escola inteira. Tipo assim, era assim em todas as salas. Na minha sala, a tecnologia não era usada por parte dos alunos, óbvio, como uma forma de aprendizado. Era em forma de prazer, então o uso do celular era totalmente maléfico tanto ao aprendizado quanto à interação entre a gente na hora da aula. Não tinha benefícios, sabe? Não era abrir um material, não era estar ali acompanhando com o professor. E isso influenciou muito no desrespeito com os professores, que na maioria das vezes só queriam respeito, queriam atenção, queria dar sua aula com mais interação de aluno para professor e não conseguiam por conta do celular, que era o grande empecilho. Perfeito. Nós vamos já acrescentar alguns comprometimentos a essa prática, ok? Joana, e você, como é que você vê um aluno na sala de aula usando um celular, como era antigamente? Primeiramente, eu queria perguntar como é que ela consegue falar tão formal, assim, como se ela estivesse lendo um roteiro, sendo que ela não É o talento dela. Então, é pra falar em geral ou é pra em geral. ver uma visão da minha sala, assim, como eu vi? Em geral. Olha, ano passado eu tava no 7º ano, obviamente não vou citar nome de ninguém, Deus me livre, mas eu não sei se é pra olhar pra câmera ou o que é pra fazer. Olha pra nós, olha pra nós. Olha pra gente. A gente tá conversando. Bom, eu só lembro que ano passado eu costumava sentar na frente por causa do meu mapeamento, que eu não gostava. Ai, não gosto de lembrar do ano passado, que eu tinha 2 amigas que eram daqui, as bichinhas foram lá pra baixo da água, as duas pra outros estados diferentes, mas a gente ainda não tem contato. Não vem ao caso, desculpa. Então, assim, na época eu ficava na frente, tudo, às vezes eu ia lá pra trás, pedir alguma coisa pra minha amiga emprestada, falar alguma coisa pra ela, juntar em grupo, qualquer coisa. Quando eu ia lá pra trás, assim, tipo, eu tô aqui na primeira ou na segunda cadeira, não, acho que era na segunda. Aí era uma fileira de, sei lá, 7 cadeiras, eu vou pra última cadeira. Se eu for pra última cadeira, se for pra janela e dar uma olhada, aí, tipo, vamos supor, são 4 fileiras e as 3 últimas cadeiras das 4 fileiras, todo mundo, em geral, com celular. Celular jogando Brawl Stars, né, jogando Brawl Stars e Roblox. E como tipo, 1 ou 2 pessoas não estavam lá jogando e tudo, mas a maioria tava. Às vezes eu chegava no amigo e não usa o celular não, por favor, assim, tudo, mas quem sou eu pra dizer alguma coisa se eu desenho também, né? O negócio eu nunca usei o celular na aula, porque porque eu não sei, cara, eu só não achava muito certo. 2, como é? Não queria, não tinha vontade. E o terceiro motivo também porque, tipo, o negócio, eu já tinha minha folha, já tinha meu coisa, já podia desenhar. Eu não vou pegar o celular, porque uma coisa é você desenhar, que você pelo menos não leva tanto pro desenhar. Agora, o celular, você tava lascado, não vale a pena, não. Raramente, muito raramente eu pegava pra ver a hora, assim, de vez em quando, sempre que já tinha gente que dizia a hora, sabe? Um negócio assim. E, tipo,
Eu ia entrar em outro assunto, mas você ainda vai fazer a pergunta, né? Desculpa, mas em geral era isso. Ninguém usava para aprendizado, tanto é que eu acho meio estranho ter aplicativo de agenda do, então eu não gosto de ficar mandando tarefa. Tá. Agora eu odeio gaguejar. E até agora eu não mandei nenhuma. E como é? Cara, sério, né, tio? Isso que ela falou é muito real. Na minha sala, a diferença, né? A discrepância Sim. de sala. Eu tava no caso, tava no terceiro, sétimo, tu tava você- no sétimo. Exato. Você tava no terceiro? No terceiro ano. Então você já saiu da escola? Tô no extensivo. Não sei. Turma. Um dia você vai Tá. saber. Ah, não, ainda tem mais depois do terceiro ano? Depende. Ah. Enfim. É. E isso é muito real, porque esses jogos, a forma na hora da aula, porque é normal ter uma hora que a gente se cansa, que a gente quer relaxar, que a gente não tá aguentando mais assistir a aula. Às vezes, agora, lá nas aulas que são muito focadas, é muito nítido que, tipo, a gente se cansa muito mais rápido do que uma aula que a gente não tava prestando atenção, ou que a gente tava mexendo no celular. Então, quando é colocado na balança, quando você tá tendo conteúdo direto, você precisa relaxar. E agora, como a gente não tem o celular, a gente apela pra desenhar, pra fazer qualquer coisa, pintar, escrever outra coisa, pensar em... Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. No começo, assim, que lançou essa lei, né? Lançou essa lei, falando como se já tinha lançado um jogo na PlayStation, lançou. Mas tipo, no começo que essa lei foi criada, eu tinha uma opinião, assim, que Qual tipo era? assim, poxa, a galera usa o celular porque não gosta da aula. Se tirar o celular, não vai mudar nada, a galera só vai passar, porque antes era celular, 50% no celular, 10% dormindo, 20% desenhando e sei lá, o restinho ali prestando atenção na aula. Agora, esses números vão aumentar pro desenho, pra dormir e pra brincar e pra conversa, do que os números que estavam no celular vão pra conversa, pro desenho e pra dormir. Mas é então erro. Era isso que eu pensava, só Porque que não eu tem acabei nada pra fazer, né? só que eu acabei mudando um pouco minha opinião. Um pouco, eu ainda continuo com essa mesma, mas agora eu mudei um pouquinho minha opinião sobre isso, mas eu vou contar mais tarde. Diga. Eu queria descrever um comprometimento do uso mais exagerado do celular, como ocorria antigamente. Um uso muito abusivo, É. inclusive. Sim. Existe um grupo de neurônios que se chama amígdala cerebral. Não é a amígdala da faringe. É até um complexo chamado complexo amidaloide. Esse grupo de neurônios tem uma relação muito direta com as emoções. É um decodificador das emoções, principalmente do medo, como também da ansiedade. A amígdala cerebral é como se ela servisse de um alerta diante de uma situação de perigo. Entretanto, essa amígdala, com o uso exagerado do celular, ela acaba tendo uma tonificação. O que é isso? É como se fosse uma fibromatose que vai comprometer até as emoções do indivíduo. Eu te traduz. Traduzindo, o indivíduo vai perder um pouco da memória, um pouco da percepção cognitiva. Por quê? Aí vem algo que a Clara falou muito bem. Mas se eu ficar sem dar muita atenção à aula, eu vou ficar menos cansada. É porque a questão do cérebro, com as conexões neuronais, se usa muita energia. Como você não está usando muitas conexões, ou seja, interpretando o que o professor está dizendo, refletindo, ampliando o conhecimento, então o seu cérebro está acomodado, então você acaba se cansando menos. O maior foco, né? Exatamente. Você tá em estado de maior foco. Exatamente. Inclusive, esse aspecto tem uma influência evolucionária muito grande. Ou seja, é como se o cérebro humano, como nós delegávamos muita coisa para o celular, ele vai ficando preguiçoso, né? Então ele vai perdendo um pouco a capacidade perceptiva, né? Então, aí para o aluno era muito interessante ficar jogando, que inclusive gerava mais prazer, mais dopamina, né? Era mais agradável do que aquela reflexão sobre aquele assunto, não é assim, Alisson? Sim. Gugel, Finalmente, o a bichinho gente falando. está aqui mais ou menos 3 gerações diferentes. Tem a geração do Gurgel, Sim. a minha geração, a geração da Clara e da Joana, que ainda são... É quase a mesma, ainda Tá. da onde estou, mas
da nossa aqui já é diferente. Por que eu falo isso? O Gurgel nasceu numa época bem diferente. Sim. Eu nasci já numa época também diferente da de vocês. Tinha nem inventado o E carro. vocês já entraram numa época também muito diferente da minha. Na do Gurgel, quando ele nasceu, eu acredito que não tinha realmente a invenção do computador, das tecnologias. Não como existia tem o hoje. celular. Não o existia. celular. Na minha, já existia, mas não na tecnologia que se tem hoje. Não na tecnologia de Android. Então, não na facilidade que a gente tem hoje e das aplicações que a tecnologia tem na nossa vida. Hoje, o celular, eu ligo televisão, ar-condicionado, eu ligo tudo, eu monitoro tudo, que na minha época, o celular ele tinha apenas a função de ligar e ter algum joguinho, o joguinho da cobrinha que tinha no celular no máximo. Então, as tecnologias elas evoluíram e a gente evoluiu com elas. Então, eu não nasci já com o celular, mas possivelmente a geração da Joana e da Clara já nasceram com esse aplicativo, essa tecnologia muito próxima. Então, faz com que as gerações elas tenham uma relação com o celular muito diferente. Então, às vezes, eu escuto assim, o que é que a gente faz? A gente tira totalmente o celular do pessoal, o celular é extremamente ruim, e não, porque tipo assim, a gente não tem como voltar pro tempo das cavernas, tipo assim. E a gente tem que aproveitar isso. Sim. Querendo ou não, foi usado de uma forma muito abusiva durante muito É tempo. claro que às vezes o celular é ruim, mas a galera trata como se fosse uma droga. Pronto. Né? Exato. Tira. Viciante. Exatamente. Demônio. Sendo que de uma certa forma, agora, por exemplo, vai muito de você também, com essa nova lei. A maior parte, por exemplo, da sede que eu tô lá estudando, usa a tecnologia totalmente a favor. A gente não toca no celular em sala de aula, respeita totalmente. Mas quando a gente pega pra usar por material de professor, incrível, incrível isso. Gente, é uma coisa que eu imagino que minha mãe, pelo menos, fala. Vou dar um exemplo. Quando ela vai dar exemplo de, você estuda e você tem... Salve, Valentina. Você tem uma amplas formas de conseguir estudar. Eu só tinha um livro. Eu tinha que andar até a biblioteca, pegar o livro e tudo mais. Então agora tá sendo usado de forma correta, entendeu? Tá, mas eu queria fazer uma colocação. O novo feed de informações é tão grande que aí tem que saber utilizar. Isso. Por quê? O problema não é exatamente o celular, o problema são as pessoas que usam. Exatamente. Como usar, não é? Sim. Tipo, porque o número de informações às vezes chega tão grande que não dá tempo ao cérebro de ler aquele texto, ver com senso crítico a mensagem dele, ver se aquilo é coerente, se é consistente com a ciência, por exemplo. Não, você pode apenas absorvendo aquelas informações e acabando tendo uma noção bem deturpada da ciência, da filosofia, da matemática e do que você estiver pesquisando. Porque a aprendizagem ela tem que levar em conta as conexões. Você ler, tentar acertar, você errar, ver porque errou e aí sucessivamente. Sim. O Gel, eu até pego assim porque a gente tem muitas informações que a gente acaba tendo e eu pego aqui até para da psicologia, o que é que acontece? Hoje com o boom que tinha, porque na minha época eu tinha que realmente ir na biblioteca, ainda peguei a época da biblioteca, de ir na biblioteca e ter que procurar um livro. Sim. E hoje já não tem mais isso praticamente. Sim. Mas o que acontece? A gente tem um boom muito grande de informação que depende da sua idade que você tenha, principalmente na idade que você está se formando na sua parte neurológica, a Joana, na cidade que ela está. O que acontece? Hoje a gente pega um boom muito grande, já peguei um boom muito grande, de pessoas que estão vindo com laudo de algum transtorno, principalmente de TDAH, mas que no fim das contas é um uso tão forte, principalmente nessa idade tão jovem da tecnologia, principalmente do celular, que você tem um boom tão grande de informação que aquele cérebro não consegue realmente lidar com aquele nível de informação que está vindo e acaba se confundindo realmente com o TDAH que está tendo muito hoje. Tá, além de outro detalhe também, a questão do neurotransmissor serotonina sofre uma grande influência do uso exagerado do celular. Há um comprometimento, a gente diz, serotonérgico. Por quê? Porque você vai tendo alegria
em usar o celular, mas você vai perdendo a percepção cognitiva e a partir daí você vai comprometendo memória, você vai comprometendo uma série de aspectos. Sim. Não é? Então, aí vem o quê? A ansiedade. Porque você sempre vai querer ter mais. Essa questão da serotonina, da dopamina, é uma questão muito importante com o uso, voltando a dizer, exagerado do celular. Sim. Eu pego até assim porque a gente fica tão preso a certas situações, Gurgel e meninas. Eu até gosto, eu pego pra mim mesmo ficar me observando, quando eu sei que eu gosto de dizer, se meus sistemas eles estão queimando, como é que eu sei? Eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com tédio. Rotina e tédio, principalmente na geração que a gente está hoje de uso excessivo de celular, é muito difícil. Você lidar com tédio hoje é a pior coisa que pode ter, é lidar com tédio. Com certeza. Então, tipo assim, certo, eu tô sem celular, tipo assim, eu tô sem nada pra fazer, eu tô com um tédio muito grande. O tédio, ele quer ou não, é algo que não tem como a gente fugir. É igual de fugir não tem como a gente fugir de certos sofrimentos na vida. Se a gente tem sempre um comportamento evitativo, de evitar essas situações que são, vamos dizer assim, angustiantes, a gente muitas vezes não vai conseguir evoluir na vida. E o uso excessivo do celular, ele traz uma dificuldade muito grande, que é lidar com tédio. A gente não consegue lidar com tédio. A gente não consegue lidar se eu não tenho nada para me estimular. Então eu sempre tenho que estar procurando alguma coisa para me estimular. E a gente pega o celular porque isso é o que a gente tem mais próximo. O grande estímulo. Se eu pegar e sentar dentro do meu quarto hoje sem celular por 10 minutos, eu começo a virar o giraia. Tem um número de opções muito grandes. Isso O celular é pode oferecer. real, muito real. Lá na sede é absurdo o tanto que agora não tem celular, todo mundo vai com o livrinho na hora do intervalo. A emoção primária, alegria, ela é uma sensação de bem-estar, de júbilo, de satisfação, e ela leva em conta o que? Ela engloba amor, felicidade, bom humor, tudo que é de bom que uma célula precisa. Sim. E ela ainda afasta, no caso da alegria, você que é muito alegre, Clara, ela ainda afasta o ódio, o rancor. Então, por isso que acaba sendo aquela emoção mais procurada pela humanidade, que tem uma relação direta com a serotonina. E o celular, obviamente, oferece um número muito grande de informações. Agora sim, desde que tenha os limites da sua utilização. A gente sabe, eu acho até para as meninas aqui, o que vieram falar comigo muitas vezes, alguns alunos já com esse ano, por conta da proibição do celular, é principalmente aqueles alunos que têm uma dificuldade em socialização já, e o que me trouxeram, que realmente é válido a fala deles. Tio, eu não converso com ninguém, então o celular era a minha única forma de fazer alguma coisa na hora do intervalo. E agora, sem celular, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, porque eles têm uma dificuldade de socializar, e isso é uma realidade. E eu até pergunto para Joana. Joana, para aqueles alunos que têm dificuldade de socializar agora, sem celular, como é que tu acha que eles vão ficar? Era pra falar alguma coisa, né? Peraí. Que alunos? Aqueles alunos, os alunos, tipo assim, tu percebe que eles têm uma timidez muito grande. E tipo assim, eles meio que usavam o celular pra poder realmente ocupar a mente na hora do intervalo, na hora do recreio. E agora sem o celular, esses alunos que são muito tímidos, que não tem nem amigos, mal fazem amigos. E aí, o que é que estão fazendo agora? Olha, eu vou tentar Tá sendo fácil? Eu vou tentar dar o meu exemplo. Não é que eu seja tímida. Tipo, eu consigo conversar com gente. O problema é, eu conheço todo mundo dessa escola. Eu só não conheço a galera do ensino médio, né? Tipo, eu acho que eu já te conhecia, pra falar a verdade. Então, tipo, eu conheço todo mundo. Nem que eu já tenha visto a cara, tenha falado um oi, mas eu conheço todo mundo. E assim, ou a pessoa é meu amigo, ou eu não gosto da pessoa. Tipo, tem uma menina que eu acho insuportável. Eu não gosto dela, odeio ela. Tem outra, outro grupinho de 3 menininhas, eu também não gosto. Tem uma galerinha que eu não gosto. Não gosto de muita gente. Tem muita gente que eu não gosto. Muita gente que eu acho meio desnecessário estar aqui no ambiente escolar comigo. Mas estão, né? Aí o negócio é assim. Como eu tenho meus amigos, eu amo. O negócio é... Antes eu costumava fazer o quê? Tinha um jogo que eu jogava não, jogo, né? E aí eu comecei a jogar, eu fazia o quê? Eu sentava do lado da minha amiga, ficava eu e ela conversando e jogando junto.
Claro que no recreio, de vez em quando eu fazia outras coisas, eu descia, eu fazia não sei o quê, mas eu não gostava de descer, porque pra falar bem a verdade, tudo que eu mais queria nos recreios era que a sala ficasse aberta, mas começaram a falar, sei lá, porque estavam roubando material, sei lá que desgrama que aconteceu pra fechar a sala, sei que a sala ficou fechada, e os coitados de nós ficávamos todos sentados no corredor, jogando juntinho, tem gente que jogava fazia não sei o quê, é claro, melhorou um pouco sem o celular, tipo, a galera agora tá mais brincando, tá mais correndo e tudo, só que tipo, gente do 6º e do 7º, não, quinto e sexto ano brincam, mas agora 7º, 8º, não pra cima, assim, vai, tipo, ela ali, 3º ano de ensino médio já, né, ou mais, tipo, ela no 2º ano de ensino médio, ela vai descer e brincar de pega-pega com os amigos dela, ela vai fazer isso? Eu duvido. Eu super faria isso, mas Joana, me fala uma coisa. Tipo assim, ó, na tua sala tinha gente, ou gente que tu via que, tipo, não tinha amigos e preferia ficar sozinha ou não tinha com quem passar o recreio? O problema é tem uma pessoa assim na minha sala, mas a única pessoa que é assim, nem celular traz. Aí é exatamente isso que ele perguntou. O que tu acha que essa pessoa tá fazendo agora? Tipo, agora que não tem celular. Não, a pessoa não tem nem celular, ela trazia. E ela ficava com... Exato, eu não sei. Ela passava o recreio inteiro andando pela escola, ela só andava de lá pra cá, de cá pra lá, de cá pra lá, olhava os peixes, comia, eu não sei o que ela fazia, ela só não fazia nada. Também, ela é uma pessoa que não costuma falar muito, sabe? Ela não fala muito. Esse dia eu até tô entrando mais em contato com ela, até que é uma pessoa legal. Isso é muito legal. Eu tenho, tipo... Fazer amizade. Quer dizer, essa pessoa, uma vez eu tentei fazer uma amizade com ela quando eu era do integral, só que eu acabei não gostando muito dela, por causa que ela ficava me seguindo. Mas hoje em dia eu entendo. Mas tipo, hoje em dia eu entendo. Poxa, a pessoa não tem nenhum amigo. O único amigo que ela tem, ela vai seguir. Isso é uma coisa tipo eu, assim, tipo, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que eu vou citar o nome dela, que é a Valentina. Eu amo a Valentina, minha melhor amiguinha, eu amo a Valentina demais. Beijo pra você. E aí, ela é muito minha amiga, a gente anda junto no recreio. Só que às vezes eu não ando junto no recreio com ela, né? Que ela tem as coisas dela também, deixa a bichinha em paz. Mas, tipo, eu não ando às vezes junto no recreio com ela, eu tenho outros amigos, eu faço outras coisas. Eu costumava andar com outro grupinho do 8º ano, que agora é do 9º, né? Eu costumava andar com eles também, ainda ando. Tem uma galerinha que anda, agora eu tô simpatizando muito com a galera do 6º ano, eu gosto muito deles. Show. Muito bem. E como... Não tá entendendo? Tá. E como essa galerinha assim é bem legal. Só que de vez em quando eu vejo que, tipo, eu sinto como se eu não estivesse encaixando muito. Porque é como se fosse o quê? Um quebra-cabecinha. O quebra-cabeça já tá montado. Aí tem uma pecinha extra, a peça da ponta. É a peça que não faz muita diferença se você botar, dá facilmente pra esconder ela. Mas ela tá lá. Eu sou essa peça, eu tô ali, eu faço parte de vez em quando. Só que se eu sair, não faz aquela enorme, grande diferença, tipo uma peça do meio, uma peça daqui, de cá. Não faz uma diferença tão grande, sabe? Então eu costumo chegar, dar um oi, falar, ficar sentado no tempo. Mas não é que nem, tipo, sei lá, vamos dar um exemplo. Sofia, esses nomes não existem, tá bom? Tô inventando nome. Sofia e Thiago estão juntinhos, eles passam o recreio inteiro juntos andando, são grupinhos separáveis, assim, tipo, tá ali os dois, aí a Sofia tem os amigos, ele tem os amigos, mas, tipo, a Sofia dá um oi pros amigos, eles ficam sempre juntos, eles têm um grupinho de amigos deles, a Sofia vai falar com o grupo, o Thiago tá lá do lado. Sim. Então, tipo, é assim, uma coisa que eu não tenho um grupo exatamente assim, sabe? E teve uma épocazinha do 7º ano que eu passava o recreio inteiro andando basicamente sozinha, tipo, eu descia, eu comia minha comida, eu ficava andando pelo intervalo, né, porque, tipo, eu não ficava exatamente todo o tempo no celular, eu dava uma andada, eu andava, ficava na Toca do Índio, lá que eu chamo Toca do Índio, não sei quem é que chama de quiosque, é a Toca do Índio, o certo é a Toca do Ídio. Aí tá ali, né, eu ficava andando, depois eu ia pelo Lago dos Peixes, olhava os peixes, balançava o dedo dos peixes, depois saía, ia pra cantina, voltava, ficava andando, aí o intervalo acabava, eu ia pra aula de novo, voltava a desenhar, porque eu não me interesso pelo conteúdo. Quer dizer, a gente tá aprendendo sobre reprodução, não tô nem aí pra reprodução. Entendi, eu não quero Joana. saber de reprodução. Por que eu vou querer saber de reprodução? Eu não quero saber como é que uma planta se reproduz, eu não quero saber se planta tem gênero masculino ou feminino, isso vai mudar em quê? Eu não quero. Eu não quero saber como as células entram dentro dos animais. Eu não ligo. Entendi, Joana, entendi, isso é interessante, mas eu puxei esse ponto porque alguns alunos vieram conversar comigo e falaram, olha, Alisson, eu já não interajo com ninguém, então eu tinha um celular para poder fugir. Eu falo assim porque eu fui um aluno muito tímido no meu ensino médio. Eu tinha muita timidez. E eu lembro que ainda não tinha tanta internet assim, então a gente não usava tanto celular porque não tinha. Sim. Então eu lembro que, tipo assim, se fosse eu nessa época agora, do tímido que eu era, e se eu tivesse o celular pra poder fazer alguma coisa, o que eu já tinha dificuldade,
teria muito mais ainda dificuldade. Então, os poucos amigos que eu fiz, talvez eu não fizesse. Então, pela a dificuldade que eu já tinha em interação social, e eu sei que se eu tivesse um uso claro e próximo de celular, eu teria tido uma dificuldade. Então, eu sei que inicialmente é muito ruim, porque, tipo, é o meu lugar de fuga. O celular se torna um lugar de fuga ali, um lugar de proteção. E quando eu tiro ele, principalmente para aqueles alunos que têm uma dificuldade muito grande em interação social, é como se o mundo se abrisse agora. Tipo assim, aquilo que eu me fechava aqui, ó, no meu mundinho, agora o mundo se abriu. E eu vou ter que encarar agora um mundo aberto que eu não estava encarando antes. Então, e dá medo. Eu encarar um mundo aberto assim, como eu nunca encarei, dá medo. Porque antes eu tinha uma forma de fugir, ficar aqui e dizer que eu não quero interagir. Mas muitas das vezes é porque eu não consigo, eu tenho dificuldade. Perfeito. Agora, Alisson, é assim, trazendo para o lado do ensino médio, o que é bem fundamental, aquele autocuidado relacional, aquela interação positiva com outro aluno. Mas em que sentido? Pedir ajuda e ajudar. Então, pedir ajuda com o colega ou com o professor é mais profícuo, às vezes, do que com a máquina. Porque você pode começar a refletir e ver do que mais de positivo você pode encontrar. Então, esta questão do autocuidado relacional é um aspecto importante na questão do ensino médio, porque, inclusive, pode até mesmo auxiliar no sentido motivacional. Cara, tem uma coisa que eu tô com vontade de falar, mas tipo, é uma opinião que eu tô esperando você entrar numa pergunta pra eu poder falar isso, mas até agora você não fez essa pergunta que eu peço. Qual é a pergunta? Eu não sei, é só uma coisa que dizem que dê pra eu falar. Então, isso. vai falar. Ah, tá. Tá certo. Alisson, então faça uma pergunta que ela é importante. Pronto. Mas perguntando, tanto pra Clara. Trabalhar com perguntas, não gosto de vocês ficarem falando uma coisa, depois outra coisa, depois outra Pronto. coisa. É que tu quer mais sempre mais objetivo e direto pra você, né? Certo, Joana. Você quer que a gente responda, a gente responde. Joana, me diz agora, sem o uso do celular estando proibido, como é que tá pra você esse ano sem estar com o celular? No recreio, na sala de aula, como é que tá sendo pra ti? Rapaz, tem umas coisas, assim, não muda tanto, porque eu fico com saudade de jogar o meu joguinho, mas eu tenho outras coisas também pra fazer, que dá certo pra fazer. Que coisas? Que coisas? Eu converso e eu ando pela escola. Muito bem, você conversa e anda pela escola. Eu converso com a Valentina, falo alguma coisa, cumprimento os amigos que eu encontro no caminho e fico andando em círculos pela escola até o recreio acabar. De vez em quando chove, às vezes eu encontro um pombo. Antes de ontem eu encontrei um pobrezinho do pombo que tava doente e ontem eu encontrei ele morto boiando na água. Entendi. Pesou o clima? Desculpa. Não. Eu acho interessante porque a Clara tá nesse momento de preparação realmente para fazer o vestibular e tudo. E uma das coisas que eu converso muito com os adolescentes assim é porque, querendo ou não, nessa preparação, o maior inimigo que você vai ter agora é o autocontrole das distrações. Com certeza. Que eu acho que a Clara tá nesse período que tá mais sentindo que realmente é a dificuldade desse autocontrole das distrações em tudo, que a gente pode pegar distrações em qualquer coisa, mas o que a gente tem mais próximo hoje é o celular. Eu até perguntar pra Clara, como é que tá sendo pra ti nessa preparação e tudo? Então, começa, eu acho que antes de eu entrar no curso e começar a preparação mesmo, há uma diferença entre o ensino médio, como era com o celular, e agora depois. E eu ia conhecer, sabe? Eu tava ali disposta, eu ia conhecer como é que ia ser com os professores, que mudou muito. A proibição do uso do celular para os professores, eu acho que foi assim, um sonho realizado. Pera, isso aconteceu? Sim. Porque os professores agora recebem uma atenção da aula. E mesmo que não tenha atenção, não tem conversa, não tem barulho, a pessoa naquele ambiente, mesmo que ela não esteja no momento totalmente em foco naquilo que o professor está dando, ela ainda assim está escutando. Ela não vai ficar no celular, bitolada no celular, ela sempre vai estar escutando alguma coisa, prestando atenção ali. Clara, pelo que eu entendi, a sala de aula voltou a ser o compartimento mais importante da escola.
Com certeza. Então ela voltou a ser um Pera, local de hã? aprendizagem, Eu tinha dito, graças a Deus, que alguma coisa um aconteceu. local de reflexão, proibido não é? Foi proibido o celular pros professores também? Não. Ah. E aí quando começou as aulas, primeiro que eu percebi, vai muito além de só o aluno prestar atenção na aula. Vai pelo respeito que o aluno está tendo pela profissão. Porque com o celular, você ficava cego, sabe? Você tava ali, às vezes você nem queria desrespeitar, mas só de você estar ali e estar ignorando o profissional que está ali dando aula para uma pessoa, 2 pessoas, isso acontecia muito. E aí outro medo meu foi socialização, porque não tinha o celular. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, você sabe. Sim. Converso, gosto de participar de tudo. Realmente eu tô ali, então eu não tenho tanto problema. E mesmo Sim. assim eu ainda fiquei com medo. Porque era um ambiente novo, com pessoas novas, com o mesmo objetivo do que eu. E quando eu cheguei, o fato da gente não ficar no celular foi incrível. Eu conheci amigas incríveis, fiz amizades novas, a sala entra num consenso mais fácil, a gente se ajuda em questões, os professores sempre estão dispostos a ajudar, é perfeito. Sim. Foi uma melhora, assim, óbvia, uma melhora incrível. Muito bem. Eita, esqueci o que eu ia falar. Não, esqueci não, vou lembrar. Não falo qualquer coisa enquanto isso. Peraí. Ah, lembrei. O negócio é... Tá, sabe isso aí que vocês estão falando sobre o celular que antes podia, agora não estão... E sobre o respeito, sobre blá 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 blá, isso aí. Então, eu já, meio que internamente, ano passado, eu meio que já sabia que isso ia acontecer uma hora. Era? Eu já sabia que o celular ia ser proibido. Porque, pra falar com a verdade, o celular sempre foi proibido dentro de sala de aula, na hora de aula, mas não no recreio, não nas outras coisas. Sim. E não era Sim. respeitado. É. Todo mundo não era falava, respeitado, mas- mas ninguém ligava muito. E eu sabia que uma hora ia acontecer. Tanto é que você acha que eu chegava nas minhas amigas só pra tipo, eu chegava, sei lá, na galera que tava usando o celular, jogando Brawl Stars, e eu dizia assim, ei galera, vamos parar de usar o celular só um pouquinho, ó, o professor tá tentando dar aula, não sei o quê. E tudo, eu acho que é meio desrespeitoso e tal. Eu ia ser só pra ser chato, só pra ser a certinha, que chegava lá e dizia assim, não. É que eu sabia que uma hora ou outra, todo mundo ia saber que essa falta de respeito, esse negócio aí que tá acontecendo com as pessoas, ia dar alguma coisa, eles iam realmente tacar um pau nessa lei pra melhorar ela, pra deixar assim, um negócio que não pode usar em canto nenhum. Eu sabia que uma hora ia ser totalmente proibido, eu sabia que uma hora ia ser provavelmente proibido. E também porque eu sou uma pessoa meio ética, eu achava isso um pouco de falta de respeito pros professores e tudo. Eu sempre achei, pra falar a verdade, falta de respeito pros professores, mas eu sabia que uma hora, todo mundo ia reconhecer que isso é falta de respeito pros professores, né, galera? Que eu sabia que uma hora iam criar uma lei pra tirar totalmente o celular. Mas, tipo, eu internamente sabia. Eu costumava dizer isso só por questão de respeito mesmo. Mas, tipo, internamente, eu acho que no fundo, eu já sabia. Tanto é que quando anunciou a notícia, que eu nem tava vendo, eu não vejo TV, essas coisas, eu tava rolando o TikTok, apareceu essa notícia, aí, não, mentira, vai dar certo não. E deu. Aí, agora eu tô aqui, tipo, não vai subir esse negócio. Isso que a Joana falou de você ser a certinha que fala, tipo, gente, não vamos usar o celular. É muito real, porque em sala de aula você era 1 em 30 pessoas Sim. usando o celular. 1 em 30 E, tipo, não era pessoas só que por queriam ser usar a certo. certinha, porque eu acho muito chato a pessoa tá desenhando aí. Aquela galera dedo duro, coxinha, cagueta. E eu ficava muito triste, porque pelo menos a... É triste mesmo, porque um professor, olha, às vezes, vamos ser sinceros, alguns professores não são os melhores, alguns são meio chatos, algumas pessoas não gostam de professores. Quer dizer, tipo, na minha época eu tinha um professor... Nem assim, sempre você vai com a cara do professor. Tipo, tinha um professor que ninguém gostava, porque, e tipo, eu não entendia. Eu acho que ou eu era muito inocentezinha pra saber, eu acho que, não, inocente eu não era não. O negócio é porque foi no 7º ano. O negócio é, tipo, esse professor, ninguém gostava dele por um motivo específico, que eu vou contar, né? E tipo, esse motivo eu tinha entendido, só que eu tava, não é por isso. Eu acho que elas não gostam dele simplesmente por causa que tô inventando, porque não é possível que uma coisa desse aconteça. Por causa que o professor ficava chamando, dando apelido, tipo, oi, meu amor, querido, e não sei o que. Tipo, tava ali, ele falava, oi, querido, não sei o que, e tal, não sei o que, chamando de querida, chamando de amor, esse tipo de apelido assim. E as meninas não gostavam, né? Sim. Mas, tipo, eu não gostava dele só por esse motivo, eu não gostava porque ele não dava aula, porque especificamente era um professor de inglês. Ele não falava inglês. Ou coisa chata, ele passava a aula inteira falando português, né? Falando português. E aí, tipo, do nada, quando a sala tava ele já não tava falando português. No inglês. No máximo ele falava uma outra palavra em inglês, né? Lia o textinho. E quando a sala tava fazendo muito barulho, porque tipo a sala
a sala dele era como se fosse aula livre, né? Porque, assim, ele não fazia nada, todo mundo ficava desenhando, fazer qualquer coisa. E aí quando a sala, tipo assim, gente, me desculpa tá falando português, mas é porque não dá, tipo, não dá. Aí vocês são muito impossíveis. E isso era todo o dia que tinha aula dele. Todo dia, desculpa tá falando português, desculpa, só não fala o diabo do português, fala inglês, que você é professor de inglês, fala inglês, English, do you speak English? Talk English. Eu tenho uma professora de inglês muito massa, que é a tia Isa, ela me dá aula, assim, e tipo, ela me cobra falar inglês, é chato, é meio chatinho, por causa que eu tenho vergonha de falar inglês em casa, né, eu não consigo muito não, porque eu acho Mas meio... isso é tão legal. Assim, tá falando inglês em casa, falando assim, mas, tipo, eu acho ela muito boa, porque as dinâmicas dela são legais, ela fala direito, né, a tia Isa. Agora, tipo, ele nunca falava inglês, ele não ensinava, tanto é que tudo que eu aprendi ano passado de inglês foi com minha professora particular, graças a Deus. Isso de professor, só um parêntese. E esse negócio de um professor que você não vai com a cara, acontece, Sim. né? Sim. Também eu acredito que os profissionais olham e falam, meu Deus, esse aluno não bateu. Aqui, tirando aqueles abandonados só de trás. Não sei. Mas nessa situação, pela minha educação, a educação que eu tive em casa, minha mãe sempre falou, mesmo que você deteste a matéria, a aula, tudo seja horrível, você tem que Sim. prestar atenção, Sim. não ignore, porque um O dia meu pode ser você. problema é que eu lembrava disso. Poxa, minha mãe disse que era Tá vendo? eu olhava, eu passava 5 minutos tentando olhar. Eu não entendia nada, tipo, qualquer coisa. Eu tava olhando fixamente pro que quando ele tava falando, tipo, um exemplo, não é mais um professor de inglês, um professor aí, sei lá, qualquer um aí, não sei. Tá, eu ficava olhando pro quadro, ficava olhando fixamente pro ponto. Eu ficava tentando ouvir, eu não entendia um pio do que ele tava Mesmo falando. que você não entendia nada. Aí passava uma música, eu olhava pra música, eu olhava pro teto, eu olhava pro caderno, eu olhava pra qualquer coisa. Aí quando eu vejo, passaram 2 minutos, o quadro já tá com coisa nova pra copiar, e eu tava totalmente perdida, porque eu não consigo, quando é uma coisa que não me interessa, eu só não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo entender o que a pessoa tá falando. Aí a pessoa vai e pensa, vou mexer no celular. Tipo, eu não tô entendendo Nesse nada. instante, Não adianta se eu tentar ou não. Entendeu? Não adianta. Era Sim. essa a fuga que a gente dava de, tipo, mexer no celular. Sim, sempre sim. era mais atrativo do que Sim. assistir uma aula. Já no quero ensino ir no médio, banheiro. tem uma maturidade maior para você perceber o quê? Todas as disciplinas são interconectadas. Você vai precisar da literatura para saber interpretar a questão, o comando da questão de E mais uma matemática. coisa, às vezes não é nem só a matéria. Tipo, eu lembro que às vezes tinha uma matéria que eu me interessava, talvez, raramente, muito raramente que me interessava. E tipo, o professor era chato, não sabia explicar, tinha alguma coisa assim. Não consigo, cara, porque o professor não tem uma coisa interessante, eu não vejo interessante. Tinha uma professora que eu não entendo, por que os professores vão usar? Nossa, eu vou Entendi. falar de uma professora. Tinha a tia Marlide, eu amava. Foi a mesma que a minha. É de biologia? Cara, a minha era de só ciências, né? Porque a minha vida não é ciência. Acho que era no exatamente oitavo ano. essa Não, no oitavo professora ano. que eu ia Era falar. no 6º ano, a tia Marlide, um anjo. Ela um anjo, fazia. Ela era muito boa. Todas as aulas eram brincadeira. Ela fazia brincadeira. O gama, o alfa, o beta e sei lá, esqueci o outro. E, tipo, ela ficava passando os quizzes, cara, pra gente ficava passando as coisinhas, tipo, fazendo a pergunta pra ganhar ponto. E era super legal, porque, tipo, ela era velhinha, ela era gente boa, Ela super marcou. legal. Todo mundo amava Essa ela. mulher, Sim. essa professora marcou a Sim. minha infância. Porque ela me deu aula quando eu era bem nova. E ficou pra sempre marcado que ela sempre tentava fazer aulas interativas. E eu acho que, Ela como era psicóloga... tão legal, e tipo, além dela fazer, além dela explicar bem, porque tipo, a minha amiga, a Valentina, que eu já citei, ela tem 2 coisas pra separar. Ela separa o professor e a pessoa. Tipo, vamos supor, tem um professor chamado Bruno. Não tem o nome de professor chamado Bruno, mas exemplo, né? Aí tem o Bruno. O Bruno é um professor péssimo, ela odeia a pessoa professor dele. A pessoa professor dele ela acha super chato. Mas quando ele para de ser professor, quando ele sai da escola, quando você vê a pessoa dele, ele é uma pessoa, gente boa, ele é uma pessoa legal, você gosta dele. Você não gosta do professor, você gosta da pessoa. Ano passado, o Nathan, que era o psicólogo, Ai, nossa, ele gente, recebia muitas falas dos alunos pedindo aulas mais interativas. Porque, tipo assim, uma coisa era o pessoal reclamar, uma coisa era o pessoal reclamar de, tipo... Nada com o senhor, amo o senhor também. Vocês mexendo no celular, vocês estão mexendo muito no celular e tudo mais. E às vezes era muito cansativo pra gente, Sim. era a nossa fuga, porque a gente é acostumado desde sempre a mexer no celular. Sim. Então era o que a gente recorria ali na aula. Só que a gente sempre entrava, por exemplo, algumas vezes no ano passado,
a gente, como sala, entrava em conjunto. Vamos lá pedir uma aula, tipo, interativa, pedir pro professor fazer uma brincadeira. Por isso que eu acho que marca tanto gerações. A mesma professora tá aqui de prova. Sim. Sim. Ela se Marcou aposentou, né? Porque a ela forma já tava como- na hora de se aposentar. Fiquei a triste. forma como ela dava Ah, ela aula. não tinha cara de ter 60 anos de verdade. Quantos anos ela tinha? Porque Ela- pra mim ela tinha 40. Ela dava, não sei, ela dava aula de uma forma muito divertida, muito interativa. E foi essencial pra gente prestar atenção na aula dela. Todo mundo tirava nota boa. E não era ela dando, sabe, a prova, ela Sim. explicando o conteúdo de uma Encantava. forma assim. Eu Sabe, acho que Também tem outra Clara, professora que eu... Joana, desculpa. eu acho que nesse momento agora é um momento de adaptação para ambas as partes. Sim. É tanto momento porque quando a gente fala assim, não tem mais uso do celular, tá proibido agora, é um momento que tanto os alunos vão ter que se adaptar, as famílias vão ter que se adaptar e a escola também vai ter que adaptar a essa nova situação. Porque eu sempre converso com pais, principalmente quando tem aquela situação que deixou a criança desde pequenininha com o celular e agora quer tirar. Então, tipo assim, ó... De uma vez. De uma vez. Tipo assim, agora tu mete o celular. E tipo assim, é como se agora a criança tivesse que ficar tranquila aqui, prestando atenção. Ah, tá certo, vou assistir a aula. Não é assim. A galera fala como se fosse foi culpa da muito criança, difícil mas pra não mim. é. É tipo, E já tava lá. foi muito difícil Ó, a vou dar um interpretação. exemplo Peraí, aqui, que era o que eu tava tentando falar há muito tempo, graças a Deus. Tem uma... É claro que é um exemplo muito longe, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos separar o mar do rio, né? Claro que não é a mesma coisa. Esse aqui é muito mais, assim, Sim. num nível mais, mas é um caminhozinho, sabe? É um caminho, tem um bifurcaçãozinho pra dar no caminho. Tipo, tem um drogado, né? Você vai ali na Avenida Paulista, tem os drogados lá. Eles passam o dia todinho fumando as droguinhas deles, né? As drogas ilícitas. Supondo que do absoluto nada, você simplesmente pega a bolsinha lá que tá com a droga dele, e joga no meio do mar, diz, não vai mais. E depois bota ele dentro de uma sala, e ele passa uma semana, ele não vai aguentar. Porque é uma coisa que ele já tá há tanto tempo que ele, talvez ele realmente queira sair, mas é uma coisa que ele já tá há tanto tempo que ele não consegue sair, É a sabe? abstinência. Então, tipo, às vezes o negócio, o problema não é o celular, o problema são as pessoas que usam ele. Tipo assim, você tem que saber controlar um pouco mais. Porque, assim, a minha mãe é uma pessoa que ela não bota esses aplicativos, porque eu tenho um pavor de feminino desse aplicativo, assim, de controlar, de deixar uma hora. Que, tipo, você tá do nada, no seu jogo, no meio do jogo, do nosso celular, desliga. Poxa, assim não, né? Vamos chegar, vamos dizer assim, ei, você tá jogando aí, quando terminar essa partida, bora ali no Parque do Cocó dar uma volta? Bora ali no Gibi? Bora assistir um Tirar de Sim. uma vez é Educar. muito Isso. tenso. Bora ajudar teus... Aí você pode... Quando você terminar, aí você pode me ajudar a fazer comida? E o que a Joana tá falando aqui é de grande valia até pra escola, porque, tipo, você tira o celular, só que, tipo assim, você tem que dar alternativas para aqueles estudantes, certo? Tirou o celular, não se pode mais, mas Bota que pra alternativas fazer. a gente pode agora dar para eles, para que eles possam Meu se sonho, ocupar mesmo quando eu no tava com tempo celular, eu tenho livre, um balanço para na que eles escola. também tenham um tempo produtivo, para que eles não tenham somente essa fala, tipo assim, olha, e agora tirou e eu tenho que lidar, olhar para a parede, tipo assim. Sim. E a escola, a educação Eu queria que tivesse um também- balanço na escola. É porque o cérebro ele vai ser moldado Sim. vagarosamente com o tempo. Isso Ele não mesmo. pode ter uma... Uma coisa que você falou, Quebra. Gugel, que com certeza foi um ponto que agora está sendo muito crucial, é a interpretação. Depois do celular, é muito mais complicada. Eu peguei o hábito de ler livros esse ano. Agora eu tô mais dedicada a isso. Eu Tirei o nunca fui muito de celular, reduzi o celular e agora foquei mais em livros. E a interpretação fica muito mais complicada. Eu tenho que ler, reler algumas vezes, o meu olhar fica mais cansado. Claro, você lê o livro, o cérebro, ele vai gerando a imagem do que você está lendo. Sim. E você vai interpretando. É diferente de você ver o vídeo. Que no vídeo já tá ali. Já está ali. Exatamente. Então o seu cérebro não trabalha. Tá tudo mastigado ali. Não é? A gente tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro é mostrado, principalmente nessas fases de desenvolvimento, até os seus 24, 25 anos, onde o cérebro termina de se desenvolver aos 25 anos, total. Então, até os 25, o nosso cérebro não está desenvolvido completamente. Então, a gente tem, principalmente na idade das meninas, uma neuroplasticidade. O que é? O cérebro se molda muito fácil. Ele muda muito fácil. Então, dependendo do estímulo que eu esteja dando a ele ali, ele vai ficar extremamente moldado àquilo. Se eu dou outro estímulo, ele molda muito fácil. É por isso que na idade delas é tão mais fácil aprender. Aprender alguma coisa, Como, né? Sim. como também é mais difícil se você moldar ele a alguma situação realmente que não seja boa. Vamos dizer, ao vício
da tela. Porque pra sair, aí também é mais difícil. É por isso que eu vou pegar uma pessoa de vamos, 40, 50, 60 anos, é um pouco mais fácil. Mas já, se tiver realmente ali, já vai ser um trabalho mais difícil. Dá pra sair? Dá, porque o cérebro é Sim. plástico, muda. Sim. Mas vai querer uma forcinha de vontade exato. pra mudar. Clara, chegamos ao final. Queria agradecer sua presença, Eu que viu? agradeço. Cheia de luz. E muito obrigado. E parabéns pelo seu talento, Eu viu? que agradeço e eu que exalto o seu talento e o seu dom comunicativo. de Obrigado, chamar viu, só as Clara? Ô, Joana, obrigado por sua já acabou? participação. Como assim, já acabou? Ah. Que é bom, né? Mas olha, Acaba tinha coisa pra logo. falar, ainda tinha a resolução. Ai, esqueci o nome da palavra. Mas nós vamos ter outro encontro. Obrigado Não, pela sua mas- presença, viu? Ah, já acabou? Não posso Já. falar a última coisinha, não? Pra entrar no clima de despedida? Pois se despeça. É a resolução, né? No caso, como é? Ah, como resolver? a Não, situação. que resolução? Não dá pra resolver isso aí, não. Vixe, Quer dizer, dá. Eu quero falar o resumo, tudo que o Ah, resumo tá. de tudo. Ah. Eu esqueci a Resumão, palavra, vai. resumão. Conclusão, isso, conclusão. Ó, o que eu acho é uma coisa que é boa pros alunos, mas que eu acho que deveria ter outras coisas pra compensar. Por exemplo, era um meio de se divertir no recreio, agora não tem mais. Quer dizer, sabe o Parque do Dinossauro lá no final? Eu nunca fui nessa desgrama. Eu acho que eu vivi lá. eu Foi a acho, minha- eu acho que eu cheguei na escola, acho que lá no segundo ano. Eu só fui nesse parque umas 5, 4 vezes. Depois do quarto ano, eu nunca mais pisei o pé naquele parque. Tipo, tá bom, é pros neném e tudo, realmente pra gente não tem mais, mas sei lá, bota um balanço ali Mas- na toca do A índio. gente tem que voltar Bota um nessas redinho. práticas É, mais perfeito. sociáveis. Sim, mesmo. Ah, Lúdia. E Queria esse, tanto Pra balanço. repor essa e esse momento é tecnologia o momento de escutar os alunos, realmente, tipo, e a escola tá aberta a escutar os alunos, tipo assim, Sim. olha, Com certeza. olha, nós pensamos nessas ideias aqui pra nos ajudar. Agora eu lembrei da época do grupo da PA Unesco, né? Lembra? Cara, fiquei muito triste agora que eu descobri que tinha outra coisa. Tipo, tinha o projeto de limpar o cocó ou da praia. Eu não sei se ano passado foi. Olha aqui, ó, quem é responsável por isso. Eu era do 7º ano. Então, era o meu primeiro ano nisso. Eu não fiquei sabendo porque eu não fui. O único desses projetos que eu participei foi a apresentação da Disney. Talvez, agora eu estou parando pra pensar, eu só tenha participado porque precisava de mais pessoas pra fazer o papel e aí eles me enfiaram no meio. Mas eu fico triste que agora que eu fui descobrir as coisas, eu me senti meio excluída. Tipo, Mas- poxa, como assim? Tinha projeto de limpar o Parque do Cocó que é do lado da minha casa e eu não pude ir porque ninguém me falou sobre isso. Como assim? Tinha projeto de ir, tipo, tinha os projetos do leite, as coisas, mas tipo, como assim? Você ia até lá deixar, eu achei que eram os professores. Mas eu descobri que não, Não, eram os a gente alunos. foi. Só que Mas- eu não fui Joana, junto. Eu não tava lá. Se depender Poxa, de mim, você vai trabalhar esse ano na Unesco assim até você não aguenta mais. eu queria ter dito isso na hora que você foi dar a palestra, mas eu fiquei um pouco triste, eu fiquei um pouco mal. Não consegui Não, mas dizer. pode ficar tranquilo que esse ano eu vou botar você pra ser meu braço direito lá na Unesco, você vai trabalhar ali até você não aguentar mais. Combinado? Combinado. Alisson, obrigado por sua presença, Nada, meu viu? caro, é um prazer estar aqui. Obrigado. Abraço a todos. Ai, peraí. Acabou já? Não, agora é.